Capítulo 16. Contemplando vagamente a glória. Na universidade, eu me esforçava para descobrir o segredo de uma vida de oração bem-sucedida. Contudo, eu não obtinha êxito. Sempre lia muitos livros sobre intercessão e intimidade com Deus, mas quando eu começava a orar, era um fracasso absoluto. Eu havia reservado um tempo para ficar a sós com o Senhor, e em geral eu mantinha os meus compromissos com Ele. Mesmo assim, meus esforços eram frustrantes, insatisfatórios e entediantes. Então, após meses de oração e jejum, eu disse a Deus: Senhor, eu te amo, porém eu não gosto de orar, eu odeio jejuar e também não gosto de estudar a Bíblia. Ela é tão chata. Fora isso, eu te amo, Senhor, mas eu sei que não estou me saindo bem na caminhada contigo. Até hoje, eu consigo me lembrar da culpa e da confusão que eu sentia por esse fracasso nesses quesitos essenciais à minha vida devocional. De fato, eu gostava de frequentar os cultos de adoração e ensino. Eu amava cantar louvores e ouvir sermões. Eu escutava milhares de estudos bíblicos em fitas cassete, mas entretanto, em vários momentos eu me frustrava, dizendo: Senhor, será que um dia eu vou gostar de orar? Não consigo entender por que para mim falar contigo é tão tedioso. Eu compartilhava um quarto com outros 3 rapazes cristãos no alojamento da Universidade de Missouri, e todos trabalhávamos juntos no ministério universitário. No entanto, por volta das 21 horas, eles sempre me viam tenso. Era o horário do meu devocional. Como eu odiava aquele momento. Eu sabia que os 60 minutos seguintes seriam horríveis, monótonos. Porém, todas as noites, ali estava eu, orando. Senhor, obrigado pelos meus braços, pelas minhas pernas. Obrigado pelo pão de cada dia. Algumas pessoas em países pobres não têm alimento. Ajude-os, Jesus. Obrigado pela minha mãe, por meu irmão Pati. Obrigado pelas minhas 5 irmãs maravilhosas. Obrigado por isso e por permitires que eu faça parte do time de futebol americano da faculdade. Ajuda-me a marcar muitos touchdowns. Ajuda-nos a vencer. E ainda faltam 53 minutos. Bem, deixe-me ver o que mais. Obrigado pela América e, Senhor, ajuda o presidente dos Estados Unidos também. Por vezes, eu podia ouvir os meus amigos rirem daquela rotina enfadonha. Eles abriam a porta e diziam: Cara, por que você não relaxa? Então eu respirava fundo, endireitava os ombros como se estivesse prestes a lutar com um gigante e murmurava: Vou continuar, ainda que isso me mate. A minha abordagem estava errada. Eu não sabia sobre o propósito da oração devocional. Por isso, eu antecipava toda a frustração que sentiria naquele momento. No entanto, eu havia feito um voto a Deus. Eu oraria durante 1 hora todas as noites, e eu estava determinado a cumprir a minha palavra a qualquer custo. Certa noite, eu estava no meu quarto orando, e como de costume, depois de 5 minutos, já não tinha mais nada a dizer. Então abri a Bíblia, buscando inspiração. Enquanto eu lia, a luz do conhecimento brilhou em mim. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. De repente, senti a minha mente levantar voo, como por espelho, contemplando a glória de Deus. Como por espelho? Bem, um espelho produz um reflexo perfeito, mas espere, na antiguidade, os espelhos eram bem diferentes dos atuais. Hoje eles refletem uma imagem nítida, porém, há 2000 anos, quando Paulo escreveu isso aos Coríntios, o que era refletido parecia embaçado. Por causa disso, aquele apóstolo já havia dito: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Obscuramente, sim. Os espelhos antigos, feitos de metal polido, produziam um reflexo fosco da realidade. A partir daquele instante foi como se o Senhor me dissesse: apenas peço a você que me contemple como puder fazê-lo. Se o fizer, o seu coração será transformado. Até aquele momento, a ideia de que mesmo uma visão pouco nítida de Deus poderia restaurar o meu coração, isso era totalmente novo para mim. Aquela revelação significava o seguinte: ainda que contemplando o Senhor de modo embaçado, por meio de uma oração pouco inspirada, a minha vida espiritual poderia ser transformada. Sem perceber, eu havia presumido que todas aquelas horas enfadonhas e agonizantes de oração no meu quarto tinham sido em vão, já que eu não me sentia inspirado enquanto eu orava. Então eu concluí que a única intercessão capaz de me modificar era aquela em que eu pudesse sentir Deus comigo. Logo eu pensava que se eu fosse levado às lágrimas na presença do Senhor, tais preces seriam preciosas para o Eterno e, portanto, mais efetivas. Então eu imaginei o Criador me dizendo: essas orações foram apenas uma visão turva da minha presença. Continue orando até eu me revelar a você. Uma visão obscura, como em um espelho antigo embaçado. Bem, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu posso contemplar o Senhor desse modo. Sim, eu sou um expert nisso. Na verdade, esse tem sido o meu maior problema, eu pensei. Eu era ótimo em fazer orações pouco inspiradoras, durante as quais eu acreditava não sentir a presença divina, mas na verdade eu não conseguia discernir a sua presença. A verdade me iluminou. Mesmo orações aparentemente sem unção são significativas para Deus. Fantástico, eu gritei. Posso fazê-lo. Será pouco a pouco. Se eu continuar a orar, ainda que de modo obscuro, eu serei restaurado. De glória em glória serei transformado. Eu me recordo que saí correndo do quarto e anunciei a minha descoberta aos meus amigos. Atônitos àquela altura, eu falei: gente, orações pouco ungidas também são importantes. Como é? Eles me questionaram. Então continuei. Foi isso mesmo que vocês ouviram, eu disse. Orações não ungidas são relevantes, elas funcionam. Não importa se são inspiradas ou não. O meu devocional, ainda que modesto, também é para o Senhor. Logo essa se tornou a minha principal mensagem. No entanto, alguns amigos meus agiram com indiferença e contestavam:
Você está procurando atalhos com essa ideia de oração pouco ungida. Na verdade, eu acho que eles não entenderam o que eu estava tentando dizer. E talvez eu não tenha sabido me explicar. Porém, isso não era o mais importante. E sim que o meu coração compreendera a palavra de esperança que o Senhor me havia liberado. Logo eu entendi que se eu perseverasse, ainda que as minhas orações fossem simples, a minha vida espiritual seria transformada. Contemplando a beleza de Deus por meio dos seus sentimentos. Então, o que seria essa glória de Deus que somos convidados a contemplar, mesmo que obscuramente, com um entendimento imperfeito e uma revelação parcial? A sabedoria e o poder do Senhor são evidentes para qualquer pessoa, inclusive para aquelas que possuem pouca familiaridade com a Bíblia. Essas são expressões extraordinárias da glória dele. No entanto, acredito que os sentimentos do Senhor nos revelam um retrato ainda mais claro do que realmente seria a sua glória. À medida que contemplamos o seu poder, vislumbramos os sentimentos desse Deus formoso e somos revolucionados por ele. Moisés foi um grande estudioso das emoções do Senhor. Ele orou para ver a glória de Deus. E ele recebeu 2 promessas: que a bondade divina passaria diante dele e que o Criador lhe diria o seu nome. O que é o nome de Deus, senão a sua personalidade? O Senhor deixou isso bem claro quando Moisés lhe perguntou o seu nome. O Eu Sou não faz referência apenas ao modo como Deus se sente, mas também ao que ele pensa e ao que ele é. Quando Deus revela a si mesmo e cumpre essas promessas, alguns versículos adiante, ele diz a Moisés: Eu sou o Senhor Deus. Eu sou misericordioso, gracioso, longânime e abundante em bondade. Essa foi a resposta divina ao apelo de Moisés. Ele lhe revelou o que ele era. A misericórdia que o Senhor atribuiu a si mesmo quando falou com Moisés foi evidenciada pela maneira como ele lidou com Davi. O rei não foi apenas rápido em se arrepender, ansiando por se reconciliar com o Altíssimo, mas correu quase que instantaneamente para encontrar a segurança da misericórdia do Senhor. Ao contrário de muitas pessoas, Davi não se sujeitou à autopiedade, nem resistiu à compaixão do Todo-Poderoso. Durante as terríveis consequências do seu pecado, ele dependeu somente das ternas misericórdias e da bondade de Deus. Nisso reside a glória de Deus, pronta para ser contemplada. Ela é a sua misericórdia, e essa compaixão é parte de quem ele é, do seu caráter e da sua personalidade. Jesus demonstrou a bondade que Deus atribui a si mesmo, citando a conversa de seu pai com Moisés: Pai, eu proclamarei o teu nome a eles. Então ele revelou por que proclamaria o nome do Senhor aos seus discípulos, para que o amor com o qual o Pai ama o Filho fosse transmitido a eles. Um estudo da personalidade e das emoções de Deus desperta o seu amor sobrenatural em nós. O objetivo de Davi era olhar para as emoções e a beleza de Deus. E esse é um exemplo nobre a ser seguido. Contemplar significa começar a refletir o seu caráter e a sua disposição. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro.
O amor dele inspira essa reciprocidade. Esse princípio se aplica a todos os aspectos dos sentimentos de Deus. O que contemplarmos no coração do Senhor será despertado em nós. Assim, seremos capacitados a retribuir o seu amor. Como se apaixonar por Jesus? Isso ocorre quando nos tornamos ávidos estudantes do amor dele por nós. Como podemos desfrutar de Deus? Procurando entender o modo como ele se deleita em nós. Buscaremos o Senhor quando o compreendermos quão obstinadamente ele nos buscou. E o mesmo se aplica ao anseio, ao deleite, à alegria ou a qualquer outra emoção divina. Ao entendermos como Deus é, o Pai se alegra em nós e o justo juiz, que não tolera a mácula em sua amada. Obteremos um retrato verdadeiro de Deus e das suas emoções. Ele trabalhará em nosso coração para que os nossos sentimentos sejam recíprocos. Agora vamos nos concentrar em duas partes chaves do versículo a seguir. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. O primeiro elemento faz referência a uma ação. Consiste em aproximar-se de Deus com a confiança enraizada na obra consumada na cruz. No Antigo Testamento, cobrir o rosto era um modo de manifestar o abismo que havia entre Deus e o homem, além da necessidade de um mediador. Por intermédio de Cristo, o Criador nos convidou a nos aproximarmos destemidamente do seu trono da graça. Nós nos achegamos a Ele sem o peso da condenação, porque Cristo levou sobre si o nosso castigo e nos justificou. Com o rosto desvendado, é o segundo elemento dessa passagem e se refere à sinceridade do coração. Apenas seremos transformados se não houver em nós enganos, fachadas, jargões religiosos, acobertamentos ou desculpas. Devemos nos abrir para o Senhor e lhe revelar os nossos fracassos, temores, as nossas feridas, decepções e frustrações. Somente assim contemplaremos a glória do Senhor sem o véu. De glória em glória. A maioria dos cristãos não discerne a glória de Deus que habita neles. Muitas vezes eu mesmo não consegui perceber a obra que o Senhor estava fazendo em mim por meio da minha vida. Por isso, eu me identifico com Zorobabel. A história de como ele superou o desânimo é mencionada brevemente no livro de Zacarias. Após 70 anos de cativeiro na Babilônia, os judeus receberam permissão para retornar a Israel. Zorobabel foi nomeado governador do novo grupo de exilados que voltava à sua terra natal. E Zacarias, um jovem profeta de linhagem sacerdotal, aproximou-se dele para encorajá-lo espiritualmente. Assim que o povo chegou a Jerusalém, ergueu um altar de sacrifício para o Senhor. Então foram lançados os alicerces do novo templo em meio às ruínas da cidade sagrada. Leia o relato a seguir de Zacarias. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate
em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Zacarias capítulo 4, versículo 6 ao 10. Agora acompanhe a interpretação que fiz desse trecho. Zorobabel tentava motivar o povo a trabalhar na reconstrução do templo, mas todos estavam desanimados que não queriam se ocupar com as obras. Desalentado, o governador se sentou em uma pedra imensa e olhou para as ruínas daquilo, que um dia foi um grande templo antes da invasão do exército babilônico em 596 a.C. Jerusalém está totalmente arruinada. Nada sobrou da cidade. Há escombros por toda parte. Esse lugar está um desastre. Ele suspirava. Naquele momento, porém, Zacarias, um jovem profeta, se aproximou dele e lhe perguntou como estava indo a reconstrução da cidade e do templo. Então Zorobabel respondeu: é um desastre. Mais uma vez, ninguém apareceu para trabalhar hoje, e aqui estou eu, o grande restaurador de Israel, sozinho. Deveríamos erguer esse templo para a glória de Deus, mas mal consigo inspirá-los. Então, prontamente, Zacarias o encoraja, dizendo: Zorobabel, o Eterno está com você. No entanto, o líder questiona: será mesmo que o Senhor está conosco? O fato de estarmos nessa cidade e não mais no cativeiro já é uma prova disso. O Senhor me mandou para lhe dizer que você começou essa obra e a concluirá, porém é necessário que algo seja feito primeiro, declarou o profeta. Então Zorobabel abaixa a cabeça desiludido. Não desista, escute-me, Zorobabel. Você está vendo aquela pedra escondida ali no matagal? Ela é o acabamento do novo templo, a última pedra a ser assentada. Colocá-la significará que o templo estará terminado, não é? Perguntou o profeta. Zorobabel devolve a questão com outra pergunta. Sim, e daí? Bem, o Senhor quer que você grite para ela, explicou Zacarias. O governador continua indagando. Para ela quem? O profeta responde: para a pedra. Você quer que eu fale com uma pedra? Perguntou Zorobabel. O Senhor havia revelado ao profeta que tudo quanto acontecesse não se daria por meio da força ou da violência, mas sim pelo poder do seu espírito. Todavia, para tanto, Zorobabel teria que colocar a sua confiança na misericórdia de Deus e dizer para aquela pedra, ou melhor, gritar para ela: graça. Diante daquela profecia, Zorobabel disse a Zacarias: eu sei que a sua intenção é boa, contudo, se eu já estou tendo dificuldades de conseguir que o povo me siga, imagine se eles me virem parado no meio do mato gritando com uma pedra. Zorobabel, você vai obedecer ao Senhor ou não? Vai confiar na graça ou não? Vamos, grite agora! Zacarias o exortou.
Está bem, o que mais eu tenho a perder? Disse Zorobabel. Então ele começou a gritar para a pedra. Não, não, desse jeito não vai funcionar. Zacarias o adverte. Grite, homem, diga com força. Contudo, depois de um par de gritos tímidos, ambos ficaram olhando para a pedra. Zorobabel emudeceu, frustrado. Sabe qual é o seu problema? Perguntou Zacarias. Você despreza o dia das coisas pequenas, Zorobabel. Por que você não vê muita coisa acontecendo ao seu redor e não dá importância? Para você, isso é irrelevante. Porém, entenda que o simples fato de estarmos nesse lugar já é o começo do mover de Deus. O Altíssimo quer que você realize algo grande para Ele. Zorobabel continua resmungando. Acontece que, na minha opinião, isso não parece com o mover de Deus. E o profeta continua. Você pensa assim porque não sabe como o Senhor age. Você despreza o que está acontecendo por parecer sem importância. Tudo isso pode parecer irrelevante, mas é real, legítimo. Agora esses obstáculos se assemelham às montanhas imensas. Contudo, logo se tornarão uma campina aplanada. Você verá isso no dia em que esse templo ficar pronto e a pedra angular for assentada. Por isso que devemos esperar até que a última pedra seja colocada para enxergar o valor de todo esse trabalho. Louve o Senhor nesse exato momento e confie nele, certo de que os seus esforços, ainda que pequenos, serão relevantes. O que aconteceu a Zorobabel enquanto ele reconstruía o templo do Senhor, igualmente acomete a vida espiritual de diversos cristãos. Eles caem no erro de pensar que estão perdendo tempo porque não veem ou não sentem algo acontecendo efetivamente quando começam a buscar a Deus e a meditar na sua palavra. No entanto, ser transformado é o resultado de uma operação gradual do Espírito Santo em nós. Em nossa mente, nossas vontades e emoções, para que sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Entre os cristãos reside a falsa impressão de que a palavra de Deus somente será manifesta para aqueles que dispõem de 10 horas livres todos os dias, aqueles que se trancam em um quarto sozinhos para poder ler a Bíblia. Todavia, a Bíblia também foi escrita para pessoas que jamais assumirão uma posição ministerial em tempo integral. As promessas do Senhor não estão disponíveis apenas para os pregadores assalariados, mas também para as mães estressadas que precisam lidar com os filhos pequenos, para os motoristas de caminhão, para os caixas de supermercado, secretárias, empresários, professores e advogados. A palavra é para aquele que pecou, perdeu tudo, porém em seu coração ainda clama pelo Senhor. Todo cristão pode ser transformado por meio da glória divina. O empecilho para tanto é a ideia de que muitos deles têm dela. Há quem imagine que nada terá valor se não experimentarmos a glória plena e ofuscante de Deus irradiada do seu trono. Algumas pessoas não conseguem discernir a realidade da presença da glória do Senhor, a qual, por exemplo, não está limitada a um encontro com o Eterno na sarça ardente. Não se trata, como alguns cristãos pensam, de obter toda ela ou nada dela. Essa transformação gloriosa é uma promessa para todos os servos de Deus.
Na verdade, podemos experimentar a progressão da glória divina em dimensões tão sutis que por vezes ela pode passar desapercebida. Suponha que você seja um novo convertido. O fato de você pensar de maneira diferente já é o começo da glória de Deus operando em sua vida. Antes da sua conversão, você raramente pensava sobre o que agradava ao Senhor. Todavia, hoje, seu principal interesse é alegrá-lo. Esse é o início da glória celestial em seu viver. Talvez isso seja apenas um primeiro passo, mas é importante para ele. Alguns cristãos já progrediram para o próximo estágio de maturidade espiritual e buscam o crescimento da sua vida de oração. Eles anseiam entender as Escrituras e falam de Jesus para suas famílias e aos seus colegas de trabalho. Embora eles cometam erros, a mera presença desse desejo evangelístico é uma manifestação válida da glória de Deus nesses irmãos, uma prova da atuação do Espírito Santo. Não negue os pequenos começos da obra do Consolador em seu coração. O simples fato de nos angustiarmos por causa da condenação revela o nosso anseio profundo de satisfazer a vontade do Senhor. Antes da salvação, não lutávamos contra o pecado, porque sequer tentávamos agradar a Deus. Apesar de falharmos algumas vezes, procuramos obedecer a Ele, o que já nos torna diferentes. Portanto, não menospreze o valor do seu desejo santo de obedecer ao Senhor. A nossa submissão é a manifestação da glória crescente dele em nós. Infelizmente, para muitos cristãos, a glória de Deus é tão inalcançável que há quem acredite que jamais irá experimentá-la. Alguns deles chegam à conclusão de que o Senhor ou a própria salvação não é real. Entretanto, porque não tiveram discernimento para compreendê-la, eles estavam desatentos quanto à sua manifestação, mesmo a pequenas porções dela. Assim como Zorobabel, os escombros do passado deles estão sendo limpos e os alicerces de Deus são lançados sem pressa na vida deles. No futuro, um belo templo será erguido de nossas ruínas. Então grite: graça! Não espere que o trabalho seja concluído para começar a bradar. Tenha confiança de que mesmo agora, aquele que em vós começou a boa obra, irá aperfeiçoá-la. Nunca subestime a graça do Senhor, nem despreze o dia das coisas pequenas. Não diga: eu sou assim, não mudarei, sempre serei escravo da concupiscência, da ira e da cobiça, viverei aprisionado eternamente. A glória de Deus está operando em você. Agradeça a Ele pelo seu desejo sincero de se libertar de hábitos pecaminosos para andar no Espírito. Esses pequenos começos são passos firmes em direção à maturidade cristã. A transformação espiritual é um processo difícil. No entanto, se nos mantivermos fiéis nos primeiros pequenos passos, poderemos experimentá-la gradualmente, para que pouco a pouco sejamos modificados à imagem de Cristo. Ver a glória de Deus, mesmo que com pouca nitidez, é frutífero. Esse começo é pequeno, porém verdadeiro. Ao longo da história cristã, o povo de Deus tem tentado reduzir esse processo de mudança a um conjunto mecânico de exercícios aeróbicos espirituais. Tanto os católicos como algumas denominações evangélicas possuem versões próprias dessas táticas.
Contudo, a santificação e a transformação nascem da contemplação e não do empenho. Eu mesmo aderi a todas as práticas religiosas que encontrei, mas meu coração apenas foi revolucionado quando comecei a contemplar o Senhor. O apóstolo Paulo sempre zelou pelas coisas espirituais. Porém, ao contemplar a glória de Jesus, ele foi transformado. Martinho Lutero ficou esgotado ao tentar desempenhar os exercícios religiosos prescritos para que alcançasse a santidade. No entanto, a partir do momento em que ele recebeu a revelação da graça divina, tanto ele como o corpo de Cristo jamais foram o mesmo. Parte do mundo cristão tem mergulhado de cabeça em um ciclo interminável de recuperação, autoajuda, sermões, livros, CDs sobre como fazer isso ou aquilo. Alguns desses materiais até são úteis, mas a maior parte dessa negligência, o princípio mais importante, a maior parte deles negligencia o princípio mais importante. A transformação espiritual não acontece apenas por empenho ou pelo uso de técnicas psicológicas, e sim quando contemplamos a glória e o esplendor de Cristo, que é uma pessoa real. Inúmeros cristãos fazem resoluções solenes a respeito do que farão a partir de agora ou sobre o que não voltarão a fazer. Entretanto, a menos que Deus os toque com a sua presença, eles não serão transformados. Podemos nos arrastar regularmente para um culto de oração, mas apenas o Senhor é capaz de nos mudar. Portanto, precisamos nos posicionar para receber a graça do Senhor, expondo o nosso coração ao fogo da sua presença, até que ele se aqueça. Vejamos como Paulo se referiu à graça divina. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mais de 3 décadas já se passaram, desde aquela noite no dormitório da universidade, quando eu recebi esse discernimento a respeito da glória de Deus. Ao longo dos anos, mantive o meu compromisso com o Senhor, adicionando mais tempo à minha busca, à medida que a minha fome de intimidade com Ele aumentava. Para mim, períodos regulares de oração, leitura bíblica e jejum não são exercícios para obter o favor celestial. Essa mentalidade de medalha de mérito espiritual se foi, e o meu relacionamento com o Pai já não se baseia no desempenho. O poder transformador da minha vida devocional está na contemplação. Ainda que muitas vezes ela possa ser obscura. Agora eu gosto de orar, e isso é bom, além de ter aprendido a lidar com os períodos de escassez espiritual. Amo ler as Escrituras, estudar a palavra, bem como meditar nela. Hoje, testemunhar aos incrédulos sobre a graça salvadora é uma alegria. Além disso, eu passei a apreciar a maneira como o jejum aguça o meu foco no Senhor e nas questões eternas. Na Casa Internacional de Oração, na cidade do Kansas, descobrimos que a prece combinada à adoração é algo agradável, tornando mais prazeroso se envolver na intercessão por longos períodos.
Além disso, orar coletivamente na companhia de centenas de intercessores, cujo espírito é o mesmo, também torna o objetivo de obter uma vida espiritual sustentada pela oração mais palpável. Quando se está cercado de encorajamento e de pessoas que estão experimentando o mesmo que você, parece mais fácil atravessar os períodos de sequidão, nos quais a unção divina não nos é manifestada. Várias coisas melhoraram em meu íntimo. Hoje eu tenho prazer nas disciplinas espirituais que eu desprezava antes. Ao longo do período, o meu coração se tornou mais resistente a alguns atos pecaminosos que um dia eu amei. Ainda há em mim elementos dos quais desgosto, mas creio que o Espírito Santo também fortalecerá e transformará o meu homem interior em todas essas áreas. A cada dia eu sinto como se eu me saísse vencedor sobre certos aspectos que apenas se tornam evidentes quando eu me aprofundo um pouco mais no poder do Espírito Santo. Entretanto, quando a capacidade de varredura do Espírito chega ao máximo, eu vejo com mais clareza a minha carnalidade. Quanto mais me aproximo do Senhor, que é a luz, mais escuridão encontro no meu coração. No entanto, eu não me frustro, pois, sem o brilho da presença do Criador, eu não conseguiria ver o que havia dentro de mim. À medida que fortaleço a minha comunhão com Jesus, contemplando-o por meio da palavra e da oração, o processo de transformação se inicia. Estou confiante de que Cristo continuará a crescer em mim. Lembre-se, não despreze o dia dos pequenos começos. Honre o Senhor por todos os passos da sua transformação, independente de quão pequenos ou insignificantes eles pareçam ser. Não permita que orações pouco inspiradoras o desanimem ou paralisem a sua busca ao Senhor. Uma visão obscura da sua glória é tudo o que Deus requer de nós, pois ainda pode dar frutos. Isso é o suficiente para nos transformar de glória em glória.